A criação e a queda. Pela tradição judaica, Deus, Yahvé, não tem um nome próprio, pois para uma coisa ter um nome precisa ser criada, e como Deus não foi criado, não é possível que ele tenha nome. E é por isso que Deus se identifica como YHWH para Moisés, que nenhum nome é, mas sim um tetragrama que dá um sentido de uma conjugação verbal no hebraico. Mas além desse nome, é muito comum os judeus chamarem Deus de Adonai, que significa, meu Senhor. O livro da Torá separa a criação de Deus em 7 partes que são consideradas em 7 dias, mas esses dias não se encaixam em nosso tempo cronológico de 24 horas, pois essa cronologia ainda não existia. Então podemos entender que esses dias separados para a criação de Deus poderiam ter durado mais tempo do que se pensa para cada dia, pois Deus se encontra fora do tempo, o qual para ele não existe passado, presente nem futuro. Um dia da criação poderia representar 24 horas ou até mesmo 1 bilhão de anos, isso para Deus não há diferença, pois 1000 anos, aos teus olhos, são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos, como um dia. Salmos capítulo 90 versículo 4, 2 Pedro capítulo 3 versículo 8, versão ARA. Depois de Deus ter criado todas as coisas, no 6º dia Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e isso fazia dele um ser divino e eterno, pois Deus acrescentou no ser humano alguns dos seus atributos, que são os sentimentos, a racionalidade, a pureza, a santidade e a eternidade. E após isso, Deus descansa no 7º dia. Após toda a criação concluída, Deus se relacionava com o homem, Deus saía do seu habitat natural eterno para ir ter com o homem. Deus ia até o homem, mas por causa do desejo ambicioso do homem essa aproximação deixa de existir. O homem é expulso do santuário que Deus tinha criado para se relacionar com o homem e teria que viver do seu próprio esforço. O homem desobedece a Deus e isso faz com que ele perca a natureza divina que Deus tinha dado a ele. E perdendo a natureza divina o homem perde a aproximação de Deus, e isso faz com que o homem tenha agora um tempo determinado para viver. O homem agora nasceria, viveria e morreria. Com a desobediência do homem, era justo Deus eliminá-lo, o condenando à morte eterna, mas para isso não acontecer, Deus cria o primeiro princípio para a remissão e perdão do pecado, o sacrifício. Deus pratica o primeiro ritual e o primeiro sacrifício religioso, o qual deu ao homem uma segunda chance. Ele é expulso do Éden, mas sai dali perdoado. Depois desse sacrifício podemos entender que Adão aprende que para haver comunhão com Deus precisaria fazer a mesma coisa que Deus fez, sacrifícios, e esse ensinamento é passado de Adão para os seus filhos e toda a sua descendência. Temos aqui, então, o primeiro ritual religioso, onde o homem agora precisaria fazer oferendas a Deus para ter comunhão. O primeiro princípio do ritual está criado e a religião se origina, mas até esse momento não haviam religiões diversas. Podemos acreditar que as religiões foram criadas pelos homens a partir do sacrifício ensinado por Deus, e a partir desse processo, o homem começou a criar meios ritualísticos mais radicais para ter contato com Deus, e com o desenvolvimento racional em vigor, foi possível que houvesse pessoas acreditando em outras divindades. Não sabemos exatamente o que aconteceu para que os seres humanos pudessem acreditar em outras divindades, mas coletando toda a informação bíblica, podemos criar uma probabilidade de como as religiões se originaram. Então, para isso temos que fazer as seguintes análises. Segundo a tradição judaica bíblica afirma, além da criação física que nós vivemos, Deus criou o mundo espiritual com os seres espirituais para o administrarem. Depois da queda do homem, o homem ficou impossibilitado de ver tudo sobre o mundo espiritual. Hoje o mundo espiritual é um mundo invisível, que está fora do nosso contexto físico. Esses seres espirituais são considerados pela cultura judaico-cristã como anjos que tinham, cada qual, as suas funções e hierarquia. Havia anjos que tinham autoridade sobre outros anjos, e entre essas autoridades encontramos Satanás, que segundo a Bíblia, era um anjo portador da luz, um querubim cheio de sabedoria e formosura, um principado que Deus tinha delegado autoridade sobre 1/3 de todos os anjos. Vivia envolto de pedras preciosas e muitas joias feitas de ouro. Satanás era um ser cheio de perfeição e vivia no santuário de Deus.
Mesmo Satanás tendo 1/3 dos seres espirituais, anjos, em seu poder e vivendo em meio de muita glória, ele desejava mais. Satanás tinha contato direto da glória de Deus, ele via e sabia todo o poder e majestade que Deus tinha. Para nós entendermos isso, a Bíblia dá uma descrição antropomorfista sobre a glória de Deus. No livro de Ezequiel capítulo 28 pode-se achar uma descrição de quem Satanás realmente era e o que se tornou. Dessa descrição da história de Satanás pode-se entender perfeitamente que ele queria ser como Deus e com esse fato há uma evidência com uma suspeita de como as religiões surgiram e quem são as divindades dessas religiões. Mas para isso, precisa-se entender melhor o que aconteceu para haver diversas crenças e religiões. Com a corrupção que houve no coração de Satanás, ele desejou ardentemente ser como Deus e tomar o lugar de Deus, e para isso ele precisava com que todos os anjos estivessem do seu lado. E como Satanás era um ser espiritual muito inteligente e perfeito, para ter os outros seres espirituais do seu lado, ele começou a fazer algo que até então ninguém fazia: contar mentira. E assim se dá a origem da rebelião de Satanás contra Deus. Houve guerra entre os seres espirituais, na qual uns seguiram Satanás e outros seguiram a Deus. E por causa disso, Satanás e seus seguidores foram expulsos do mundo espiritual, onde todos os seres espirituais viviam, e são jogados no mundo físico, fazendo uma divisão entre os seres espirituais de Deus e os seres espirituais rebelados. Daí que surge a divisão em que nós consideramos ser o bem e o mal, em que o mal é a ausência do bem, o bem é os princípios morais que vêm de Deus e o mal é a corrupção desses princípios morais. Por causa desse acontecimento houve uma nomenclatura dividindo os seres espirituais em que os a favor de Deus são nomeados anjos e os seres espirituais rebelados são nomeados de demônios. Com a expulsão de Satanás do mundo espiritual, pode-se perceber que ele ainda tenta tomar o lugar de Deus, e para isso foi preciso que ele conseguisse corromper o homem que é a principal criatura de Deus, e assim Satanás faz com que o homem tenha o mesmo sentimento que ele teve. O desejo de ser parecido com Deus, algo que ele consegue com êxito. Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Gênesis capítulo 3 versículos 4 ao 6, versão ARA. E assim acontece a queda do homem e a expulsão dele do santuário, Éden, junto com o primeiro sacrifício de animal, o qual foi o primeiro ritual que deu a origem a muitos outros rituais feitos para haver aproximação com Deus. Mesmo depois da queda, o homem ainda podia comungar com Deus por meio dos rituais que seriam os sacrifícios de animais, que até então eram sacrifícios feitos para agradecimento, adoração e remissão dos pecados. Após Satanás ser expulso do mundo espiritual, ele vive agora no mundo físico onde nós vivemos, e isso é afirmado em Jó capítulo 1 versículo 7. Mesmo Satanás tendo o seu coração corrompido e vivendo no mundo físico, ele continua sendo um ser espiritual, e assim ele pode influenciar no mundo físico. Alguns acreditam que após a expulsão de Satanás e seus anjos, eles perderam a forma original em que foram criados e tiveram outra forma, ideias essas que foram desenvolvidas pelo próprio homem, mas que a Bíblia não afirma. Vendo todos os rituais que o homem fazia para comungar com Deus e toda a influência que Satanás tinha no mundo físico, ele usa dessa ideia junto com os seres espirituais rebelados para afastar o homem de Deus e ser adorado no lugar dele, pois sua ambição era ser igual ao Senhor, e para ser igual a Deus era preciso ser adorado e nada melhor ser adorado pela maior criação que o Criador fez, o homem. E para isso acontecer, Satanás influencia o homem a ter crença em outras divindades, criando novas formas de adorá-lo. Essas divindades seriam todos os seres espirituais rebelados que também têm influência no mundo físico e se manifestam de maneira sobre-humana, fazendo com que os homens acreditassem em outros deuses e, assim, não acreditarem em um Deus único criador de todas as coisas. Esses seres espirituais rebelados estariam tomando o lugar de Deus, usando de suas influências no mundo físico e sendo adorados pelos homens. E é assim que se originam todas as religiões existentes, são seres espirituais tomando o lugar de Deus,
tentando ser como Deus e sendo adorados pelos homens por meio de vários e vários rituais que vão se desenvolvendo por milênios. E muitos desses rituais foram desenvolvidos propositalmente para afrontarem e desagradarem a Deus, como mutilar e marcar o corpo com desenhos e perfurações, criação de imagens feitas de barro, pedra, madeira, ouro e prata, usar amuletos e, principalmente, o sacrifício humano, algo que estava totalmente fora da vontade de Deus. E tudo isso que acontece de fato nas religiões vai se formando, surgindo várias ideias de deuses, rituais, magias, sacrifícios e divindades. Tudo isso surgem pela influência dos seres espirituais rebelados, para fazer o homem acreditar ainda mais neles e assim desacreditando em um Deus único e verdadeiro.